A paz do Senhor, estamos aqui no nome de Jesus para meditar uns 10 minutinhos na palavra de Deus. Eu estou com a Bíblia aberta em Jeremias 44, versículo 21. Fala sobre o castigo para Israel, quando Jeremias, o profeta Jeremias, ele profetiza sobre isso, né? Coisas que haveriam de vir. Versículo 21, quanto ao incenso que queimaste na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, esse era o pecado de Israel, queimando incenso na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Vós e vossos pais, os passados, os vossos reis e os vossos príncipes, e o povo da terra, acaso não se lembrou disso o Senhor, nem lhe andou isso pela mente? Aqui é interessante essa compreensão aqui. Deus viu tudo o que eles estavam fazendo, queimando incenso e outras porcarias que eles faziam, né? Mas faziam, e Deus não reagiu no exato momento. Depois de algum tempo, né, a Bíblia fala, acaso não se lembrou disso o Senhor? É uma expressão forte, né, que às vezes a gente pensa, Deus esquece, né? Deus não é uma expressão bíblica, é um modo de falar, né? Acredito que isso até seja a misericórdia do Senhor, que ele não tenha logo marcado as penalidades para Jerusalém, que eles ficaram cativos por 70 anos lá na Babilônia, né? Mas a Bíblia ela não fala sobre misericórdia, ela não fala sobre paciência de Deus, a bondade de Deus. Fala que Deus, né, lembrou coisas do passado que vinham fazendo há muitos anos. Eu vejo isso que às vezes, né, a gente faz coisas por muito tempo e não há uma reação dos céus, né, imediata, né? E às vezes nós queremos, né, essa reação imediata. Quando a gente deseja uma justiça de Deus, Deus deixa passar um tempo, porque ele vive no meio da eternidade, que lá no tempo ele dá uma olhada, vê as coisas, né? E agora, mas a expressão bíblica, para que a gente compreenda, acaso não se lembrou disso o Senhor, nem lhe andou isso pela mente? Então a Bíblia está falando assim que agora Deus lembrou desses pecados passados, dessas coisas horrendas que fizeram, e Deus deu a sentença, né? Deus chamou aquele rei do norte para aplicar a ira. O que eu quero comentar com isso não é sobre penalidades, e sim pela bondade de Deus, o amor de Deus, né? Que talvez Deus se esqueceu de te abençoar, né? Volto a dizer, Deus não se esquece, mas é uma expressão bíblica, e nós vamos usar essa expressão bíblica, essa expressão humana de a gente compreender as coisas, né? Que Deus está vendo a sua vida, Deus está vendo a sua dedicação, a sua renovação, mas parece que tem um tempo, que nem lá no centurião, né, que ele fazia esmolas, orava, né, e fazia. Depois de um tempo disso, apareceu o anjo Gabriel. Às vezes é assim, né? Deus ele espera um momento, né, que aconteça, né? Quem está fazendo bem, continua fazendo bem, e quem está fazendo mal, continua fazendo mal, porque Deus vai se lembrar. Eu não sei se você se lembra, quando Deus ele se lembrou, né, foi lá em Atos, quando fala que Deus se lembrou daquilo que eles estavam fazendo, né, lá em Jerusalém, pelas esmolas do próprio centurião, que tudo que ele fazia subia para a memória de Deus. Depois, de um tempo depois, Deus se lembrou daquilo que subia para a memória, né? Não é meio fácil entender esse assunto. Mas a gente fica pensando, Deus esquece.
a Bíblia diz em Número que Deus não é homem para que minta e nem se arrependa. Deus é um Deus poderoso que tem suas reações, mas ele às vezes reage como um ser humano, ele gosta disso. E você vê, uma vez, a Bíblia diz que ele se esvaziou de Deus e entrou e passou a ser chamado Filho do Homem, para conviver o tempo do homem, né? A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece o nosso jeito, né, de entrar e sair, né? Então Deus usa essa palavra, né, aqui na Bíblia para a gente às vezes entender esse mover dele para conosco. Não se lembrou disso, Senhor. Então nossa oração é essa: Deus, lembra do que nós temos feito para o Senhor. Lembra, Senhor, daquilo que os nossos inimigos têm feito contra a nossa vida. É uma forma humana de reagir na oração, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Ainda uma palavra não veio da nossa boca, ele conhece toda. Já pensou se ele soubesse que Lúcifer ia ser o diabo? Ele nunca faria o Lúcifer. Já pensou se Deus sabia, né, que o homem ia se tornar execrável? Ele criaria o homem a sua imagem e semelhança? Não. Então Deus não vai pelo que ele sabe. Deus faz porque ele quer fazer, e mais às vezes ele sabe que aquilo que ele está fazendo vai dar mal aí, né? Mas eu vou orar por você. Quem sabe, né, nessa oração simples, Deus venha lembrar de nós, lembrar da nossa vida, né? Quem sabe há muito tempo você tem obedecido a Deus, praticado o que é bom, e que agora é o momento de Deus reagir e abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar? Chegado o momento da oração. Oh Deus, essa expressão bíblica é até difícil a gente explicar para os nossos irmãos, quando diz, não se lembrou disso, Senhor, nem lhe andou isso pela mente. Quando a gente olha da parte humana, a gente entende essa palavra, mas quando olha da parte divina de Deus, a gente começa a entender como é que Deus esquece. Ó Deus, mas nós estamos entendendo aqui como ser humano, como um nível mais baixo dessa manifestação. E eu queria pedir, então, a minha oração hoje, dessa tarde, que estamos fazendo o vídeo aqui à tarde, que o Senhor se lembre, Pai, de cada um. Não estou pedindo para lembrar dos maus feitos, e sim dos bem feitos. Ó Deus, da integridade dessa pessoa, ó Deus, ter mudado os seus caminhos. Ó Deus, se lembra, Senhor, dessa pessoa, Pai. Lembra, Pai, dessa vida, Pai, que está tanto precisando, Pai, de Ti. Ó Deus, socorre, Pai, essa vida, Pai. Dá, Senhor, a Tua bondade. Dá, Pai, o Teu amor. Dá, Senhor, a Tua vitória, Pai, para ela. Lembra, Pai, e vem estender a Tua mão e dar o Teu socorro, Pai, para essa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A oração foi feita para você, para nós, para todos aqueles, né? E a palavra foi entregue. Acaso não se lembrou disso, Senhor? Né? Deus é o Deus, não que esquece, mas Deus dá essa impressão que esquece para que a gente possa reagir como humano. Nós às vezes não conseguimos atingir o pensamento de Deus. Ele mesmo diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? E os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, é assim, né? Então, fica com essa palavra. Foi muito difícil eu tentar passar isso para você, mas eu sei que com o Espírito Santo você vai conseguir entender o que o apóstolo passou para vocês. Deixe seu pedidinho de oração aqui, clica ali naquela coraçãozinho branco, né, para nos ajudar no nosso trabalho. Deus abençoe, beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser. A paz do Senhor. Tchau.